Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Nerd Serviço e hoje vamos falar de jogos de tabuleiro, mais especificamente o jogo Game Creator 7. É um jogo da empresa Creative Live Games. Isto é uma ideia original de Micael Souza, que é seguidor do canal, é amigo do canal, já tive o prazer de o conhecer pessoalmente e também ele próprio tem um canal de YouTube e toda a sua vida pessoal, profissional e académica está virada para os jogos de tabuleiro. Ele tem o dom de ver os jogos de tabuleiro como mais ninguém tem. Isto é um jogo para maiores de 8 anos, um número desconhecido de jogadores, se bem que estes dois jogos que vêm na caixa dão para 2 a 4 jogadores, com uma duração mínima de 45 minutos. E eu quando digo que o número de jogadores é desconhecido, é porque este jogo é muito especial. Este jogo traz 2 jogos lá dentro, o Cube Control, mas também tem o Magic Flick, 2 jogos completos. Mas o objetivo deste jogo é vocês criarem o vosso próprio jogo. Dá-vos as ferramentas iniciais, o conhecimento inicial, como diz aqui, é um starter set. Tem 4 jogos tutorial e 2 jogos completos. Portanto, vocês com estes componentes poderão começar a fazer o vosso próprio jogo e a criar, ter as vossas próprias ideias e pô-las em prática. Vamos mostrar, de forma resumida, os 2 jogos principais e depois vamos às nossas considerações finais. Temos aqui o setup para um dos 2 jogos que vem nesta caixa, que é o Cube Control. Vocês podem ver aqui. O Cube Control tem a particularidade de ser um jogo progressivo, ou seja, ele é o jogo tutorial desta experiência, que eu considero uma experiência, de percebermos o nível de evolução quando um criador de jogos de tabuleiro tem uma ideia, como é que começa e como é que termina. Portanto, o nível 0 é bastante simples e bastante básico, vai sendo alterado. Existem aqui, o criador, o Micael, dá aqui algumas sugestões para podermos alterar ainda mais o jogo. Portanto, vão sendo alteradas as regras até que chegamos ao nível 5, que é o jogo final. Eu aconselho a que joguem por ordem. Quando chegamos ao nível 5 percebemos a lógica por trás do jogo. Eu já tenho aqui tudo montado como no nível 5 e as regras são estas. O objetivo do jogo é andarmos aqui à volta, ganharmos vários cubos da nossa cor e não só da nossa cor, para trocarmos os cubos por contratos, que são aquelas cartas. Assim que alguém tiver 4, o jogo termina e depois pontua-se. Mas também temos que controlar estas áreas. Nós temos várias áreas, 4. Sempre que calhamos no X, nós podemos roubar um cubo que aqui está. Pode ser da cor que a gente quiser. Mas no fim do jogo, nós pontuamos pelas áreas que tiverem mais cubos da nossa cor, que são as cores que nós controlamos. Cada vez que nós nos mexemos, vamos ganhar cubos, mas também podemos colocar cubos nestas áreas. Portanto, até aqui é a área 3, e este é o X da área 3, este é o X da área 4, a área 2 e a área 1. Eles até estão ali marcados, não se nota muito bem, mas eu fiz questão de marcar. Portanto, eu vou explicar como é que isto funciona. É lançar os 4 dados, colocá-los aqui disponíveis para todos, e eu agora escolho um e vou ganhar. Por exemplo, eu escolho este e vou ganhar um cubo vermelho. Eu sou o jogador verde. Um cubo vermelho e avanço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calhei na casa 6 e ganho um cubo azul. Eu poderia colocar na área 4 um cubo verde que é da minha cor. Sou o jogador verde, mas eu não tenho cubos verdes. Portanto, eu vou passar. Antes de passar, relanço o dado vermelho, ficou aqui. Agora, o próximo jogador, que será o jogador vermelho, poderá escolher, por exemplo, aqui um 5 amarelo. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Não ganha cubo nenhum, porque não há, a cor branca não dá nada, mas ganha um cubo amarelo. E ele pode lá colocar cubos, atenção, mas ele, ao estar a colocar cubos de outra cor, está a ajudar os adversários. Assim sucessivamente. Como é que se pode ganhar mais cubos? Se alguém ultrapassa outro jogador, não é calhar na mesma casa, é ultrapassar, rouba um cubo a esse jogador, ok? Se alguém passar a casa partida, ganha um cubo à escolha destes 4 que aqui estão. Portanto, o jogador vermelho relançou o dado. Agora vamos supor que o jogador azul era a vez dele e havia aqui um 6, que era este aqui. Por exemplo, até podia ser este. Por exemplo, um 6 ganha um azul daqui, ok? Um azul porque calhou numa casa azul e como jogou pode, imaginem, colocar aqui um cubo da sua cor. Isto até mais fácil seria criarmos aqui, por exemplo, áreas para podermos guardar os cubos. Por exemplo, eu até posso criar aqui, imaginem, olhem aqui.
jogador vermelho, o jogador vermelho iria guardar aqui os seus cubinhos, por exemplo. Por exemplo, isto depois vocês podem alterar como vocês quiserem. O X foi feito à mão, mas eu posso usar aqui a ferramenta para pintar o X. Portanto, vamos supor que o fim do jogo está assim. Isto é o red, o yellow, o blue e o green. E as áreas estão aqui e alguém completou os 4 contratos. Vamos supor que fui eu, porque sou um bom jogador. Sou excelente, aliás. Portanto, eu tenho 4 contratos, os outros jogadores têm todos 2 contratos, não importa. Pronto, assim. Aliás, sempre que se tirar um contrato daqui e alguém cumprir um contrato, é só no seu turno, tem que gastar os cubos para cumprir os contratos, gastar 3 cubos para ter este contrato, por exemplo, e repõe-se sempre novamente os contratos. Tem que haver sempre 3 à amostra, ok? Caso haja disponíveis. Portanto, como é que se pontua agora no fim do jogo? Cada carta vale 1 ponto. Portanto, eu acabei o jogo, tenho logo 4 pontos, os outros 2 têm 2 pontos. O jogador que na área tenha mais cubos, vamos supor, ganha mais pontos e o segundo ganha 2 pontos. Aliás, o jogador nas 4 áreas que tiver mais cubos da sua cor ganha 2 pontos, o segundo jogador ganha 1 ponto. Por exemplo, se houver 2 pessoas com cubos iguais, com a mesma quantidade, divide-se 1 ponto para cada um e o segundo jogador já não ganha nada, ok? Portanto, aqui o azul tem mais pontos, portanto, seria 1 ponto para o azul, portanto, vocês até podem fazer aqui a pontuação. O blue tem 2 cartas, mais 2 pontos daqui, aqui não ganha nada, aqui não ganha nada, aqui não ganha nada, pronto. O verde aqui ganharia 1 ponto, e aqui não ganharia nada, aqui o amarelo ganharia 1 ponto, 2 pontos, aqui ganharia 2 pontos, 2 pontos. Quem fica em primeiro ganha 2, aqui estão empatados, todos em segundo não ganham nada. Aqui o vermelho ganha 2 pontos, aqui estão empatados, em segundo lugar não ganham nada, e aqui o amarelo sozinho 2 pontos. Portanto, o total daria esses pontos. Aqui eu faria também, aqui os pontos, os cubos que nós guardamos não dão nada, mas nós podemos fazer por cada cubo que nós temos do adversário, por cada conjunto de 4 cubos de cores diferentes, ganhamos, por exemplo, 1 ponto. Por exemplo, se eu tivesse um cubo de cada cor, assim, ganharia mais 1 ponto por cada conjunto de 4. Mas isso é uma regra que eu adicionei agora, não está no jogo base. Portanto, é assim que se faria a pontuação deste jogo, do Cube Control. Vamos então para o próximo jogo e já voltamos. Portanto, temos aqui um setup para o jogo número 2 da caixa do Game Creator 7, o jogo nível 6, o mais difícil, por assim dizer. É um jogo mais ou menos narrativo, em que temos que percorrer um cenário, derrotar monstros, ganhar cubos, que é a energia que nos permite atacar os monstros até que chegamos ao boss final, que ali está. Eles dão-nos uma sugestão aqui no jogo para podermos montar o cenário, mas eu dei-lhe o meu flavor e adiciona muito mais coisas. Portanto, nós temos que agarrar num meeple de herói. Eu criei este, como estão aqui a ver, foi personalizado por mim. A t-shirt diz mesmo Hero, como podem ver. Temos que desenhar, se quisermos, um monstro normal. Eu fiz aqui umas maminhas no meu, tenho liberdade criativa, portanto deve imaginar as coisas que poderão sair daí. E por fim temos o boss final, que é este aqui, ok? Pronto. O herói começa aqui na casa início. Eu fiz este circuito, podia ter feito o circuito da maneira que eu quisesse, ok? Isto é modular, eu criei assim. Fim, é aqui a batalha com o boss final. Depois coloquei o X nos quadrados brancos e cada quadrante, isto são 4 quadrantes, ok? Tem o nível 1, o nível 2, o nível 3 e o nível 4 lá em cima. Cada nível tem associado um monstro. Este é o monstro nível 1, este é o monstro nível 2, diz na própria carta, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, diz aqui nível 1 e é a vida do monstro. Depois temos uma pilha de cartas onde podemos ganhar poderes. Eu por trás desenhei aqui colocar o baralho, pilha de descarte, onde podemos colocar o boss com a energiazinha dele. Depois temos que distribuir 2 cubos de cada cor para o nosso herói. Eu criei aqui, desenhei a mochila do herói onde estão os nossos cubos de cores. Os nossos dados de cores também aqui estão por baixo, perto da mochila. E depois ali no canto, como podem ver, temos cubos de várias cores. Eu fiz um círculo em cada um com a cor respectiva. O vermelho é o fogo, o amarelo é o sol
O azul é água, H2O, e o verde é a natureza. Isto são os tipos de poderes que existem e os tipos de monstros que existem. O nosso objetivo é, jogamos todos em conjunto, à vez, pelo ponteiro dos relógios, é escolher 2 dados e lançar os dados. Depois, um dado escolhemos ganhar cubos dessa cor, outro dado escolhemos mover-nos. Cada vez que nos movemos, o monstro ali avança uma casa na energia, ok? Aqui assim. O boss. Se calharmos numa casa branca não acontece nada. Se calharmos numa casa com um X lançamos este dado e podemos ganhar ou perder cubos. Ok, estão aqui a ver. Eu desenhei conforme está nas instruções. Aqui o herói perde um cubo. Aqui o boss recua o cubo em uma casa. É ali o cubo da energia. E aqui, por exemplo, lançamos um dado e avançamos um dado de cor e avançamos em número de casas igual ao resultado e o boss ganha energia, ok? Se calharmos numa casa de cor no nível 1, que é este quadrante aqui, temos que lutar contra este monstro, que vai ser da cor correspondente com a casa onde calharmos. Por exemplo, se eu calhasse na casa amarela, eu iria buscar aqui um cubo, a energia do boss seria amarela, eu iria para a fase de combate, já vou explicar como é que funciona, mas para eu jogar tenho que gastar energia, que é um cubo. Mas imagina que eu só tenho cubos amarelos. Como ele é resistente ao amarelo porque ele é de fogo, ou neste caso de sol, aliás, eu tenho que gastar 2 amarelos. Só se tiver cubos amarelos. Como tenho várias cores, gasto só de uma das outras cores, ok? E então procedemos ao ataque. E eu já vou à fase do ataque. Vamos então... Um pequeno exemplo. Vamos supor que eu sou o primeiro jogador. Eu escolho, sei lá, eu estou aqui no início. Eu escolho estes 2. Eu lanço os dados. Portanto, se um 6 azul e um 4 verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, eu venho para aqui e ganho 4 cubos verdes. Agora seria... e o boss avança aqui um quadradinho na sua energia. Está cada vez mais forte. Agora seria o jogador à minha esquerda, por exemplo. Ele escolhia 2 cores. Vamos supor que escolhia este. Portanto... Ele, imaginem, pode andar só uma casa e ganhar 6 cubos azuis ou então avançar 6 casas e ganhar só um cubo vermelho. Ele até pode mesmo fazer isso. Ele escolhe este para avançar, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casou numa casa amarela do nível 2, já lá vamos, e ganha um cubo vermelho. Aqui para a mochilinha. E então vamos batalhar um boss de cor amarela, colocamos aqui energia e vamos para a zona de combate, que é esta aqui. Vamos lá então com o nosso monstro. Portanto, esta é a nossa zona de combate, temos ali o cenáriozinho para fazer ricochete com o cubo e dar um flavorzinho ao jogo. Temos ali os vários níveis de dificuldade. Portanto, este monstro será um monstro de nível 2. E como diz na carta, tem que estar a 2 cartas de distância para lançarmos o dado. Portanto, é isso que vamos fazer. Escolhemos um dado de uma cor qualquer, pode ser vermelho, e colocamos a 2 de distância. Portanto, colocamos aqui. Ok? E vamos disparar. Mas antes de disparar, temos que gastar um cubo para poder atacar. Portanto, eu tenho várias cores. Ele é da cor amarela, que é o sol, portanto eu tenho mais verdes, vou gastar natureza. Devolvo isto à pool de cubos e vou atacar. Se eu lhe acertar, acontecem umas coisas, se eu falhar, acontecem outras. Portanto, eu acertei, vou diminuir uma energia no boss. No jogo não está explícito, mas eu tenho a seguinte regra. O monstro volta sempre para a sua zona e caso eu acerte, volto a colocar aqui o cubo e gasto mais energia para poder atacar outra vez. Caso a gente falhe, eu posso continuar a atacá-lo gastando sempre energias extra. A segunda tentativa, mais 2 cubos. Terceira tentativa, 3 cubos. Etc. Por aí adiante. Mas eu posso passar a vez ao meu colega e ele tentar atacar. Passa a ser ele o jogador ativo e ele gasta apenas uma energia para o fazer, caso falhe. E caso falhe, eu tenho a regra que temos que disparar no sítio onde o cubo ficou, ok? Mas isso é a regra que eu estou a colocar, que estou aqui a alterar o jogo e ele permite-me isso mesmo. Portanto, eu gasto mais uma energia, neste caso será verde, vou atacá-lo outra vez e vamos lá ver se eu acerto. Falhei, meu Deus, falhei, como é que eu falhei?
Portanto, agora eu ou gastava 2 energias e atacava outra vez, ou passava a vez ao meu colega. Eu acho que faria sentido, mesmo passando para o meu colega, gastava sempre cada vez mais energias, ok? Mas isso depois é a regra que cada um decide fazer. Mas o jogo diz que podemos passar para um colega e gasta-se apenas só mais uma energia se formos sempre passando. Caso a gente derrote o monstro, o que é que acontece? Muito simples. Portanto, o nosso monstro foi derrotado, a energia chegou aqui ao final e vamos tirar daqui cartas consoante o nível em que ele está. Este monstro é o do nível 2. Portanto, tiramos aqui 2 cartas e temos 2 poderes. Existem vários poderes. Se fosse no nível 4, tirávamos 4 cartas. Não somos obrigados a gastar as cartas. Podemos guardá-las para outros bosses ou até o boss final. E temos aqui as 4 habilidades diferentes que eu passo já a explicar. Portanto, o Double Hit é uma carta que tem que ser jogada antes do ataque e dá imediatamente 2 de dano ao monstro, ok? O Magic Attack também temos que usar antes de atacar e dispara sempre o dado a partir do nível 2. Portanto, isto é mesmo muito bom. Torna sempre tudo mais fácil. Aqui, o que é que acontece? Podemos usar para ganhar 3 cubos à nossa escolha, para podermos ter mais na nossa mochila, para podermos atacar. Neste caso, energia. E por fim, temos o Risky Attack, que temos que usar antes de atacar. E se acertarmos, o cubo do monstro recua 3 casas na barra de energia. Se falhas, perdemos 2 cubos. Daí o nome, ataque arriscado ou Risky Attack. Alto risco, mas também alta recompensa. Estes são os 4 poderes que temos disponíveis ali no baralho. Sempre que utilizamos uma carta, vai para a nossa pilha de descarte. Caso não haja mais cartas, tiramos a pilha de descarte, baralhamos e vamos a colocar na mesa. Portanto, vamos supor que o terceiro jogador lança os dados. Vamos supor que ele... o monstro pode voltar para aqui, porque não? Escolhe estes 2 e vamos supor que ele calhava nesta casa aqui, por exemplo. E ganhava cubos de outra cor, não interessa. Não nos esqueçamos que o boss vai andando. Quanto mais casas nós passamos e quanto mais devagar nós andamos, mais vezes ele vai aumentando a sua energia. Portanto, ou somos rápidos a lá chegar, ele tem pouca energia, mas nós também temos poucos cubos para o atacar, ou demoramos mais tempo, enchemos mais a nossa mochilinha com cubos de energia, mas ele também vai ficando mais forte. Esta é a dinâmica do jogo que eu acho bastante interessante. Temos a opção de como queremos jogar. Portanto, vamos supor que ele está aqui com esta energia, nós calhamos ali na casa do X e temos que lançar o dado grande, e já expliquei mais ou menos o que é que ele faz. Portanto, o herói é o mais 2H, o herói ganha 2 cubos à escolha. Podemos perder se ficarmos sem cubos, porque os cubos servem para atacar, mas também sem a nossa energia. Assim, a partir do momento em que ficarmos sem cubos na nossa mochila, perdemos o jogo, ok? E então como é que funciona agora o boss final? Vamos supor que chegámos aqui, chegámos ao fim, vamos derrotar então o boss final, vamos então para a nossa zona de combate, em frente à caverna do boss final. O nosso boss já ali está, temos que adicionar aqui uma carta extra. Aqui no meu set falta-me uma carta igual a esta, não sei se a perdi ou se estava mesmo em falta. De qualquer forma, eu criei uma e adicionei aqui, portanto fica mais difícil. Escolho o cubo azul e ele já não tem resistência a cor, portanto não gastamos cubos extra por ele ter uma resistência a uma cor. Portanto podemos gastar qualquer cor e gastamos apenas só um. As regras mantêm-se a mesma. Se falharmos e quisermos tentar outra vez, temos que ir aumentando. Segunda tentativa, caso uma pessoa falhe, segunda tentativa 2 cubos, terceira 3 cubos, quarta tentativa gastamos 4 cubos. Caso uma pessoa acerte, gasta sempre só mais um cubo, ok? Portanto, se eu acertar agora, volto a colocá-lo na posição, lanço outra vez o dado e gasto só mais um cubo. Uma regra de atacar o boss é que o boss atira-nos maldições. Eu não estou a usar as maldições porque já sou péssimo sem as maldições, imaginem com as maldições. Mas o que é que acontece quando estamos a atacar o boss? Cada vez que nós gastamos uma energia e decidimos atacar o boss, como está aqui nas instruções, temos que lançar um dado para descobrir a maldição que recebemos. Se calhar 1 ou 2, disparem o dado contra o peão boss de olhos fechados. Se for 3 ou 4, o dado tem obrigatoriamente de parar na carta alvo, ok? Na carta onde ele está, que é aquela que tem aquele alvozinho. Se calhar 5 ou 6, o peão boss deve ser derrubado pelo disparo, ou seja, não é só tocar, temos que o deitar abaixo.
Pronto, mas isso é uma regra que está nas instruções, mas vocês podem alterar aqui as maldições ou podem ignorar para tornar o jogo mais fácil. Eu bem preciso. Portanto, eu vou tentar a minha sorte só porque sim. Falhei, sou miserável nisto. Ou então não, houve aqui um critical hit e eu ganhei o jogo. Não, estou a brincar. Portanto, voltei aqui a montar o cenário todo outra vez. Vamos lá ver se é desta. Sou miserável, atenção, já tinha gasto um cubo, agora, segunda tentativa, 2 cubos. Eu vou mudar de cor, vou deixar aquele dado ali e vou mudar de cor. Nada! Isto havia de haver aqui um poder, e é uma carta que vocês podem criar, que é, por exemplo, eu posso agarrar nas cartas brancas, iguais a estas, posso colocar uma especial, tipo Força Universal do Dragon Ball, por exemplo, ou o Kamehameha, colocá-la aqui, criar essa carta, e poder lançar como poder especial o dado grande. Também não ia servir para nada, que eu sou miserável nisto. Ou então, porque não criar uma carta única em que podemos lançar 2 cubos de uma vez, por exemplo, um sobre o outro, por exemplo assim, e haver essa carta. Portanto, existem várias cartas brancas, existem vários marcadores de várias cores, nós podemos criar o que quisermos. Meus amigos, nem assim. Como é que é possível? Eu sou um nabo neste jogo. Mas vamos supor que eu tenho muita sorte. Cada vez que acertarmos, o cubo vai recuando até chegarmos aqui e ganhamos o jogo. Somos todos vencedores. Portanto, é assim que se joga o jogo Magic Flick, o segundo jogo que vem nesta caixa de Game Creator 7. Vamos então às considerações finais e saber se realmente este jogo vale a pena ou não. Até já! Devo já dizer que é de uma coragem muito grande lançar este tipo de jogo no mercado, português principalmente, e é um jogo fora da caixa, por assim dizer, é um jogo super original. Toda a arte envolvente do jogo eu adoro porque o jogo, a forma que está apresentado, vende logo aquilo que vem. É um jogo inacabado, propositadamente, ou seja, está tudo ainda na fase beta, por assim dizer, e nós temos que terminar o jogo. Portanto, esta onda meio sketch mostra logo o que é que vem. Os componentes têm qualidade. Às vezes algumas cartas com a caneta acabam por se demorar a secar ou sair se rasparmos as cartas uma na outra, e isso pode atrapalhar um bocadinho a criação dos jogos, mas isso é uma coisa que se pode contornar facilmente. Acho que não falta aqui nenhum componente, a meu ver, para este Starter Set. Claro que se isto tiver sucesso vão sair expansões com outros componentes, como ampulhetas, provavelmente, biombos, etc. Os 2 jogos que trazem, que é o Cube Control e o Magic Flick, são divertidos. O Magic Flick é para os mais novos, é bastante divertido, bastante interessante. Eu ainda tive ali umas liberdades criativas, porque o jogo permite isso, nós criarmos regras e inventarmos outras coisas. O Cube Control, eu acho que é um jogo, por si só, já se vendia. Numa caixa mais pequena, não era preciso um tabuleiro tão grande, mas é um jogo com estratégia suficiente para realmente ser isso mesmo, um jogo separado que se vende com uma ilustração própria, uma arte própria e vender-se à parte. Cá dentro está um código que nós podemos ler para ir para um site onde podemos meter lá as nossas próprias criações, e essas criações, se forem publicadas pela editora, nós ganhamos royalties das vendas. Eu acho uma ideia muito interessante, mas eu acharia que seria ainda melhor fazermos o seguinte, que era termos uma plataforma onde as pessoas podem modificar as suas próprias regras e criar uma comunidade de criadores de jogos de tabuleiro, em que uma pessoa, quando cria um jogo novo, só precisava da caixa base, ia ao site, procurava jogos novos do Starter Set. Íamos lá procurar jogos novos que tinham sido feito upload pelos seguidores e pela comunidade, e acabámos por ter um jogo novo. E depois havia secções com a expansão 1, com a expansão 2, 3, 4, 5, se viessem a sair. Isto já existe na comunidade do Minecraft, já existe na comunidade do Roblox, na comunidade do Mario Maker, na comunidade da Lego. Essa parte da comunidade alimentar este jogo fosse gratuita e estivesse disponível para todos. Seria uma ideia a explorar, e eu penso que o Micael devia ter isso em consideração no futuro. Haver essa possibilidade. Ainda agora estive a jogar Roblox, e o Roblox é isso. Criamos jogos, colocamos, alguns são pagos, outros não, mas temos ali várias coisas que são alimentadas pela comunidade. De qualquer forma, a minha dúvida aqui é: para quem é que isto é?
Essa é a minha grande dúvida que eu fartei de pensar e não consegui descobrir. Será para o hardcore gamer? Será para o colecionador? Ou será para o curioso que está a começar nos mundos dos jogos de tabuleiro e gosta de criar jogos? Eu próprio já criei um jogo de tabuleiro. Nos meus 20s, criei um jogo de tabuleiro estilo trivial para a minha namorada, no aniversário dela. Jogámos, fiz as cartas, fiz o tabuleiro, aquilo tinha shots, era um jogo com álcool, então todo o design do jogo de tabuleiro tinha marcas de álcool, gomos de limão, pedrinhas de sal da tequilha, pronto, havia assim várias coisas. Era um tabuleiro assim meio sujo, propositadamente, e as próprias cartas estão bem, tinha perguntas sobre nós e havia castigos a ver com limão, com shots, etc. E eu acho que se eu tivesse este jogo na minha adolescência, eu e o Diogo, o meu primo, que vocês conhecem aqui do canal, já teríamos criado um jogo de tabuleiro com isto. Isto é uma ferramenta que realmente ajuda muito. Talvez um hardcore gamer tem montes de jogos em casa e peças subcelentes, não precisa disto, ok? Mas aqui há componentes que não encontras em mais lado nenhum ou são mais difíceis de encontrar, como as cartas onde podemos desenhar e apagar. Uma coisa é certa, é uma excelente prenda de Natal, é porque é super diferente e eu acho que vai agradar a qualquer jogador e fã de jogos de tabuleiro, seja o hardcore gamer, seja o gajo que está a começar agora ou a criança que está a começar agora. Eu acho que os miúdos vão adorar este jogo, por isso mesmo tem aquela vertente deles criarem as próprias regras. Ainda hoje nós fazemos isso com o jogo do Uno. Nós no Uno sempre jogámos o Uno mal, porque nós sempre criámos as nossas próprias regras e deem um baralho a um grupo de crianças e elas inventam as próprias regras, a mesma coisa com o Monopólio. Todos nós temos esta vertente de criarmos as nossas próprias regras e eu acho que isto cai na linha de jogos que eu já falei. Um deles é o Lego. O Lego é... Começamos por montar o carrinho, o dinossauro e a casa e brincar e inventar histórias. Depois chegamos a um ponto de nós próprios queremos criar as nossas próprias histórias, as nossas próprias construções que nos levam ao colecionismo. E as crianças que são os adultos da Lego têm essa vertente de criar algo novo e partilhar com a comunidade e é isso que isto toca, é este jogo que toca nisso, é na parte criativa e o interessante disto é que qualquer coisa serve para criarmos. Até aqui por baixo isto dá para desenhar e temos este quadriculado, tudo aqui é aproveitável. Talvez isto aqui não seja, mas quem sabe podemos arranjar uma utilidade para isto num jogo e tem um potencial ilimitado este jogo, portanto é mais que recomendado e eu espero que tenha muito sucesso porque eu estou muito curioso para saber o que é que o Micael vai ou está a pensar nas futuras expansões. Eu até próprio já tenho umas ideias. Eu próprio estou a criar um jogo de tabuleiro que eu gostava de ter aqui para mostrar. Não tenho, porque não tenho tido muito tempo para criar, mas é um jogo, é um dungeon crawler que usa as cartas brancas como tiles, que tem vários caminhos, e o jogo é inspirado no filme Querida Encolhi os Miúdos, em que temos 3 baralhos, jardim, formigueiro e a casa, ou as paredes da casa, em que vamos passando em fases e temos que arranjar objetos para ir do ponto A ao ponto B, fugir de aranhas, fugir de abelhas, apanhar objetos. Cada baralho tem uma coisa diferente, temos que ter matérias-primas para construir coisas ou para adquirir coisas. Por exemplo, no formigueiro precisamos, na colónia de formigas precisamos de ter luz, é importante haver luz, precisamos ter esses componentes e a luz gasta-se a cada turno, por exemplo, isso é uma mecânica que eu quero introduzir no jogo. Podemos criar o nosso próprio caminho e depois temos que chegar ao sótão com os componentes necessários que vamos encontrando ao longo do caminho para voltarmos a ficar crescidos. Esta é a minha ideia do jogo. 3 baralhos com várias especificações. Quando tiver alguma coisa irei fazer o upload, claro, na plataforma. Pessoal, recomendadíssimo. Parabéns, Micael. Parabéns a esta editora. A Creative Live Games tem apresentado aqui uma bela surpresa e não será a única. Mais maravilhas vêm por aí, que eu sei. Portanto, excelente prenda de Natal ou excelente prenda de aniversário. Vai ser sempre um jogo que vai trazer gargalhadas, ok? Portanto, fica a minha recomendação. 2 polegares para cima. Atenção, se as canetas se acabarem, eu próprio comprei canetas na Temu, super baratas, de outras cores, portanto já tenho cor de rosa, que não vem no jogo e eu tenho porque ajuda. Portanto, mais canetas com mais cores, papel transparente para podermos desenhar e colocar por cima, como existe no jogo Canvas, por exemplo. Fica aqui uma sugestão, Micael. Pessoal, precisamos do vosso apoio, é muito, muito importante. Partilhem, subscrevam e comentem e se tiverem dúvidas sobre o jogo, não hesitem, façam perguntas que eu respondo. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.